Estamos novamente no programa Asaprev em Foco, no segundo bloco. E hoje nós temos aqui uma entrevista, olha gente, surpreendente, porque assim, ó, é bem abrangente naquilo tudo que ele está colocando. É o vereador recém-eleito, né? Jean Volpato. Ele será um vereador 2025 e olha, eu acho que promete, porque é um vereador jovem, vai com ser, ideias, né? vai ter sucesso. Vai ser, olha, vejam bem. Esperamos. Jean, eu sei que você é jornalista, né? Já teve, assim, outros trabalhos e tudo mais. Outras atividades, né? É, mas assim, ó, como é que fica a questão da educação escolar? Como é que você vê essa questão da educação no nosso país? Olha, você acha que está caminhando a passos, assim, lentos ou a coisa promete? Eu vou me recorrer a uma frase do Paulo Freire que dizia que a educação por si só não muda o mundo, né? Ela muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Eu acredito que a gente precisa repensar a educação, repensar o nosso modelo, inclusive, da infraestrutura de gestão da educação. E eu vou te dar um exemplo, Suzete e Hildo. Eu acho que a gente está vivendo uma era da ansiedade. Nós estamos vivendo uma era da síndrome de burnout. Nós estamos vivendo uma era da depressão. E quando a gente fala nessa era, e sobretudo numa era também da hiperconectividade, e a gente estava falando agora há pouco, quando eu cheguei aqui, eu estava na Defensoria Pública aqui em Blumenau para discutir, né, como os grupos vulneráveis da cidade poderão ter acesso à justiça, que muitas vezes eles não têm condição de ter acesso à justiça. E uma das coisas que a gente estava comentando é como a hiperconectividade tem trazido às vezes alguns dilemas, sobretudo no campo da saúde mental, para os nossos jovens e os nossos adolescentes, né? E nessa discussão a gente colocou inclusive que é preciso usar, sobretudo, essa hiperconectividade que a gente tem uma crítica, né? Muitas vezes tu tá olhando lá no teu Instagram aquilo que tu define como corpo perfeito. Aí tu vai no espelho, mas eu não tenho aquele corpo do Instagram. Aquilo já vai te dando uma baixa autoestima, tu vai ficando triste, não sei o quê. Mas eu acredito que a gente pode mudar esse cenário usando essa tecnologia ao nosso favor. Colocando na sala de aula através de processos de jogos lúdicos, educativos. O jovem, a criança, hoje em dia com 3, 4 anos já está lá, né? Já sabe muitas vezes mais do que todos nós juntos. Então, tu acredita mesmo que ele vai conseguir ficar olhando o professor por 40 minutos inerte falando, palestrando na sua frente, quando ele já viveu um ambiente que não foi o nosso da gente, não foi a geração da década de 90, não foi a geração da primeira década. Então eu acho que primeiro a gente tem que fazer essa discussão da educação no período da hiperconectividade. Uma segunda questão que eu acredito que muitas vezes a gente vê o jovem para conseguir crescer na vida e tu conseguir ter bons empregos, tu conseguir ter uma boa inserção no mercado de trabalho, muitas vezes tu não pode ser uma pessoa envergonhada, concorda comigo? E precisa ser despojada. Mas o que acontece na educação, eu me recorro aqui ao ensinamento do Augusto Cury, que um dia ele falou o seguinte: a gente já percebeu que a gente passa talvez todo o nosso período escolar, que são quase 10, 9, às vezes até um pouquinho mais, na educação básica, que é ensino primário, ensino, hoje em dia a gente fala mais primário, na série primária, fundamental e médio, olhando para a nuca do nosso amigo, porque a formação das escolas é em fileira, né? Lá está o professor e os alunos ficam em fileira. E a gente fica olhando para a nuca do nosso amigo na frente. A gente não olha para o olho. Eu estou olhando para o teu olho, eu estou conversando contigo. Eu estou olhando para o teu olho, eu estou conversando contigo. Os formatos da nossa sala de aula são reprodutores de pessoas que não vão ter condição de fazer um debate através de um processo de encorajamento. Meu Deus, que espetáculo que você está colocando. Por que você não faz um modelo de círculo na sala de aula? Um modelo de debate, um modelo de um olhando para o outro, conversando, dialogando, sabe? Então eu acho que tem muita coisa que às vezes é muito simples e muitas vezes o simples e o óbvio precisa ser dito, mas que poderia ser feito. É verdade também que a gente está vivendo um processo de superlotamento das salas de aula, que às vezes nas atuais salas de aulas não permitiria essa configuração, né? Mas também é um outro debate. O que é prioridade?
né? Todos os políticos se elegem que a educação é prioridade, mas por que a gente está vendo as escolas sendo fechadas e não construídas? Eu moro na Rua Antônio Zendron, tem uma escola lá que se chamava Júlia Stragaskowska, até é difícil falar esse nome, mas essa escola era tradicional. Na tragédia de 2008, ela caiu e os alunos foram deslocados ali para a escola, ou era Tiradentes, ou foi lá para o antigo Gótico, ou já nos Adrozen, e até hoje não se abriu mais escola nessa comunidade. Então, é prioridade a educação, e quando a gente vê a questão da prioridade, a gente também tem que falar de um outro problema que acontece no nosso país, que é as despesas públicas, né? A educação representa 3% do orçamento nacional. Mais de 50% é para pagar juros e amortização da dívida. Eu faço a defesa que eu acho que esse país, a exemplo do que fez o Equador, a exemplo de que fizeram outros países desenvolvidos, nós precisamos de uma auditoria séria da nossa dívida, né? Porque quando a gente fala de uma sociedade que precisa priorizar o bem-estar humano, como a educação, a gente está falando que mais de 50% é para pagar dívida. Onde é que está o investimento, por exemplo, na qualidade de vida dos nossos idosos, né? Qual é o debate do direito de viver a cidade na configuração do acesso à mobilidade? A nossa cidade está preparada para a mobilidade urbana? A configuração do mapa de idade nos dá conta que até há 20 anos a gente era um país jovem. A gente está caminhando para ser um país onde a maioria da população será um país idoso, porque está nascendo pouco, né? Não está mais nascendo a mesma quantidade que nossos avós. Minha avó teve 15 filhos da parte de pai e 10 da parte de mãe. Isso não é mais uma realidade. Se uma família tem 2, é muito. E as nossas cidades estão preparadas para ter essa população de idosos hoje. Eu acredito que tu pode sair aqui na frente, na calçada, tu vê claramente, e nós estamos falando no centro da cidade, não existe um compromisso efetivo daqueles que têm o poder da gestão pública em adaptar a acessibilidade para os idosos, não tem a adaptar o transporte coletivo. Exatamente. A gente vê áreas e centros de referência, por exemplo, a Pro Família, que é realmente uma referência aqui na cidade, faz um trabalho bonito de acolhimento, tem os servidores que têm o meu maior respeito, mas nós precisamos ter mais áreas em relação a isso, né? Poder fazer um artesanato, poder se preparar. Eu lembro que há uns 20 anos, se eu não me engano, era o governo do Décio ainda, Décio Lima, esse prefeito aqui em Blumenau, tinha um programa que se chama Movimento Viver é Vida, que era um movimento de acolhimento, que ia para a Vila Germânica, se mexia, ocupava os parques, ocupava as ruas. Às vezes, isso eu e o Dona Sudete, eu sou ainda, né, na minha tenra idade, mas eu penso que às vezes a gente está retrocedendo em vez de avançar, e isso nos dá um certo desânimo, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem muita gente que está com vontade de debater essa nova forma de viver a cidade, né? Outra questão é a sustentabilidade ambiental e climática, né? A sustentabilidade não é uma pauta nacional, a gente sempre ouviu na TV, né? Vamos debater a sustentabilidade no meio ambiente, e a gente tem na nossa cabeça que a sustentabilidade é uma pauta da ONU, é uma pauta do Fórum Nacional não sei o que. A sustentabilidade se debate aqui, na nossa cidade. É uma pauta do município. Nós vamos debater, por exemplo, estão querendo construir um condomínio no único parque que a gente tem na cidade com fauna e flora, que é o Parque São Francisco. A voracidade do mercado imobiliário é superior do que o direito àqueles animais permanecer naquele espaço, as árvores, né, que muitas vezes estão em extinção, ser demolida. Então, quantos espaços para construir um empreendimento que a gente teria na cidade? Por que fazer um empreendimento num espaço como o Parque São Francisco? Então, eu estou muito disposto a debater esses temas que a gente não tem debatido. Eu acho que as questões daquilo que envolve a dignidade humana também eu quero debater, porque eu acho que todos nós, dentro da nossa Constituição, está muito claro na Declaração Universal dos Direitos Humanos, somos agentes de direitos e de deveres também, mas nós precisamos que todos nós tenhamos nosso direito garantido, independente de cor, de credo, orientação sexual. Todos nós pagamos impostos. Por que umas pessoas têm mais direito do que as outras? Por que umas pessoas têm mais privilégio do que as outras, né? Então isso também tem a ver aquilo que a gente falou lá no comecinho, que é a participação da atividade política. A gente precisa tomar a política no sentido de discutir e debater as ideias, porque quem faz lobby lá na Câmara de Vereadores
podem ter certeza, não é o filho da trabalhadora e do trabalhador, é o dono da grande construtora. Não é o filho do pedreiro, da enfermeira, do médico, do aposentado. Quem faz lobby todo dia lá junto com os vereadores aqueles grandes conglomerados, né, que se detêm do poder, que quando a gente fala os grandes conglomerados, é aquelas pessoas que historicamente tiveram privilégios aqui e que quem tem privilégios, seu Hildo, Suzete, não quer dividir. Se a gente não for fazer o debate, ninguém vai, né? Infelizmente eu queria que pudesse, né? A gente ter solidariedade humana, mas não vai. Olha, veja só, né, seu Hildo? Olha o que ele vai apresentar, o trabalho que ele vai fazer muito grande. Mas, Jean, nós vamos acompanhar. Quero agradecer a sua presença aqui, né? Que foi muito esclarecedora. Obrigado. E dá esperança, né? Então, muito obrigada, mas vai haver uma segunda vez. Vamos aguardar, né? Muito obrigada, gente. Chegou ao fim do nosso programa. Tchau. Até o próximo sábado, 20 horas. Tchau.